sejam todos bem-vindos a esse nosso programa JD de Reabilitação Estética. Aqui nós falamos sobre os passos para realizar reabilitações estéticas, tanto em dentes naturais quanto em implantes também. Olha, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que são as restaurações cerâmicas. E antes que a gente fale sobre as restaurações cerâmicas, é preciso então que a gente faça uma certa composição do que são essas chamadas restaurações cerâmicas. É preciso que a gente faça essa composição inicial para que você possa ter a possibilidade futura de saber como indicá-las para as suas reabilitações estéticas. Como eu falei para vocês, é um tema de muita importância, um tema de muita relevância e que, infelizmente, nós temos colegas que, com frequência, costumam se equivocar quando o assunto é indicação das restaurações cerâmicas para as nossas reabilitações estéticas. Então, nós precisamos saber, inicialmente, o que são essas restaurações cerâmicas. O que é esse material cerâmico? Olha, nós podemos verificar agora que uma das formas de apresentação das cerâmicas é exatamente por meio de frascos, onde esses frascos possuem um pó em seu interior que, para nós dentistas, talvez não tenha um grande significado. Mas é importante a gente lembrar que esse material, uma vez fundido, ele é composto basicamente de duas frações, onde nós temos inicialmente uma matriz vítrea, e essa matriz vítrea ela é responsável por determinadas características das restaurações cerâmicas, e temos também os chamados núcleos cristalinos. Verdadeiramente o que acontece é que toda e qualquer cerâmica que está presente no mercado possui a matriz vítrea, que é composta basicamente de sílica, e aonde essa sílica ela é responsável por algumas propriedades ópticas. E já a outra porção das restaurações cerâmicas, elas são compostas de núcleos cristalinos. Os núcleos cristalinos, sim, é que são responsáveis por diferenciar as cerâmicas que estão presentes no mercado. São os núcleos cristalinos que estão presentes nas cerâmicas odontológicas que vão diferenciar as cerâmicas para determinados casos clínicos que nós vamos apresentar para vocês. Olha, as cerâmicas, elas são constituídas desses núcleos cristalinos, e são esses núcleos cristalinos que vão dar a nossa restauração cerâmica a sua estética, a sua resistência à compressão e uma boa estabilidade química. E o que quer dizer essa chamada boa estabilidade química? É aquela situação presente nos materiais restauradores que faz com que esse material, particularmente a cerâmica, tenha ao longo dos anos um bom comportamento na cavidade bucal, não sofra descoloração e não sofra qualquer tipo de manchamento interno em função de alteração de pH, alteração de umidade, alteração de temperatura, que estão sempre presentes na nossa cavidade bucal. As cerâmicas têm todos esses papéis positivos, mas nós esquecemos de dizer talvez o mais importante. As cerâmicas hoje elas são biocompatíveis. É tanto que os implantes mais recentes são confeccionados com um determinado tipo de cerâmica, né? E esses implantes começaram a ter uma divulgação em no máximo 5 anos atrás. Além desses pontos positivos das cerâmicas, nós precisamos salientar alguma coisa muito importante. Nem sempre as cerâmicas funcionam da forma ideal. Nem sempre as cerâmicas funcionam de forma a sempre não nos causar dores de cabeça quando estão cimentadas nos dentes dos nossos pacientes. É sempre bom lembrar que
que a cerâmica, por ser um material extremamente rígido, é um material que está sujeito a quê? Está sujeito a sofrer fratura. É um material que, sendo extremamente rígido, ele não suporta forças que vão levar à tração dessa mesma cerâmica. Então a cerâmica, por ser um material extremamente duro, é um material muito friável e também não resiste às forças de tração. Aí talvez você pode estar perguntando, poxa, mas quando que ocorrem as chamadas forças de trações na cavidade bucal? Quando que ocorrem as tensões de tração, melhor dizendo, na cavidade bucal? Olha, isso ocorre toda vez que você está mastigando alguma coisa. E acontece principalmente naqueles nossos pacientes que têm a parafunção, os pacientes que têm bruxismo, por exemplo. Então a cerâmica, além de ter uma estética espetacular, como nenhum outro material presente, nenhum outro material presente tem uma estética tão boa quanto as nossas cerâmicas. É um material que tem uma estabilidade química espetacular. É um material que ele resiste à força de compressão, mas não resiste às chamadas forças de tração. Então é um material que tem uma aplicação enorme em nosso meio odontológico, mas também tem as suas limitações. Eu quero deixar bem claro para você que está nos ouvindo agora, é o seguinte: a nossa intenção não é fazer uma apologia às restaurações cerâmicas, não é isso. A nossa intenção é passar para você, quando as cerâmicas estão bem indicadas, são materiais de qualidade espetacular. Nós queremos nos distanciar daqueles colegas que talvez se posicionam, olha, eu sou a favor de cerâmica, mas sou contra as resinas compostas para reabilitações em dentes anteriores. Não é isso que nós estamos falando. Nós somos a favor tanto das restaurações com porcelanas ou cerâmicas, que é a mesma coisa, e também a favor das resinas compostas, desde que esses materiais tenham indicação precisa para aquele caso que nós vamos utilizar. Existem situações também onde ambos materiais são utilizados para a mesma situação clínica. Daqui a pouco vocês vão poder constatar essa situação. Bom, voltando aqui então, nós temos a cerâmica que elas se apresentam com diferentes formas. Ora naquela forma de pó que nós mostramos para vocês, e ora na forma de blocos que são utilizados para serem fresados em CAD/CAM, como vocês estão visualizando agora, né? A cerâmica é um material espetacular, como nós falamos, existem as suas limitações, mas quando bem indicado, é um material de primeiríssima qualidade, é um material que talvez na odontologia você não vai encontrar alguma coisa que tenha um comportamento tão estável, um comportamento óptico tão bom quanto as cerâmicas, em relação a qualquer material que você possa imaginar. Principalmente em relação às resinas compostas, né, como todo mundo infelizmente compara. Não deveria comparar, porque são materiais completamente diferentes, são materiais que têm propriedades químicas completamente diferentes um do outro. São materiais que têm a sua natureza completamente diferente. Bom, ainda em relação às cerâmicas, o que nós podemos falar em relação aos tipos de cerâmicas existentes? Olha, existem várias classificações a respeito desse tema. Talvez uma classificação antiga é aquela classificação que mostrava as diferentes cerâmicas que estavam presentes no mercado em função da sua categoria por temperatura. Então ele usava a classificação de cerâmicas de baixa fusão, cerâmicas de média fusão e cerâmicas de alta fusão. Só que desde os anos de 1980, essa classificação ela tem ficado ligeiramente em segundo plano, porque a partir daquela data, a partir daquele ano, quando começou a haver uma evolução muito grande dos materiais relacionados à adesão, as cerâmicas tiveram uma importância muito grande, tiveram um desenvolvimento paralelo à adesão, em função de que
havia a necessidade de procurar cerâmicas que tivessem um ponto de fusão cada vez mais baixo, para que houvesse a possibilidade de uma interação maior com os adesivos, uma interação maior com os cimentos resinosos, sendo que naquela época a importância se dava para a adesão da cerâmica frente ao esmalte do dente. Não era ainda, não se verificava tanta preocupação, pelo menos nos artigos científicos da data, uma preocupação com a adesão da cerâmica frente à dentina desses mesmos dentes. Então, como os adesivos tiveram uma evolução muito grande desde aquela época, a cerâmica, paralelamente, teve também a sua evolução desde aquela data. Então, essa primeira classificação, onde se verificava a intenção de classificá-los, de apontá-los em função das diferentes temperaturas, foi deixando cada vez mais de lado, porque houve a necessidade de buscar cerâmicas com um ponto de fusão mais baixo, porque esse ponto de fusão mais baixo trazia algumas características interessantes da cerâmica, principalmente o comportamento semelhante ao esmalte dental. Quanto de nós já não ouvimos falar em tempos anteriores que as cerâmicas antigas costumavam a desgastar os dentes antagônicos com uma intensidade muito grande. Então, desde quando se houve a preocupação na busca dos chamados princípios biomiméticos, quer dizer, a intenção da cerâmica se comportar de uma maneira semelhante àquele tecido que ele está sendo substituído. Por exemplo, nós sabemos que parte do dente ela é substituída em função de fratura ou função de cárie. Então, geralmente, a primeira parte que é acometida é o esmalte dental. E o esmalte dental tem a sua característica completamente diferente da dentina. Então, o princípio biomimético, de uma forma bem simples de passar para vocês, porque não é interesse nosso agora, porque nosso foco são as restaurações cerâmicas, faz com que a busca da cerâmica para substituir aquela camada externa do dente tenha um comportamento semelhante a essa camada. Então, busca-se cerâmicas hoje que tenham um comportamento semelhante à estrutura externa do dente. E também estudos têm mostrado, principalmente os de Pascal Magni, que quando o dente ele é restaurado em sua porção vestibular com restaurações cerâmicas, por exemplo, do tipo faceta, eles apresentam um comportamento semelhante ao do dente natural. Então, para que vocês vejam que é extremamente importante nós pensarmos nesse princípio quando nós vamos abordar a necessidade de substituição de qualquer parte do dente. É muito importante levarmos em conta sempre o chamado princípio biomimético. Bom, tendo em vista esses aspectos, as cerâmicas elas apresentam indicações variadas. Então, uma outra forma também de se buscar a classificação da cerâmica, conforme nós falamos agora há pouco, além dessa primeira classificação de temperatura, onde a cerâmica era classificada em temperatura baixa, em temperatura média, em temperatura elevada, buscou-se agora, em função dos adesivos dentinários, da evolução da cerâmica também, não só dos núcleos cristalinos e da fase vítrea da cerâmica, buscar cerâmicas que tenham um comportamento semelhante, como eu falei com vocês, ao do próprio dente. Então, se buscaram as cerâmicas que tivessem características sensíveis ao condicionamento ácido. Então, as classificações modernas em relação às cerâmicas levam em consideração se essas cerâmicas são sujeitas ao condicionamento ácido, quer dizer, se elas são passíveis de serem aderidas ao substrato dentário. Aí nós temos que diferenciar um pouquinho mais à frente o que é interface do que é interfase. São coisas completamente diferentes, mas o que se busca nas cerâmicas hoje é que elas tenham uma possibilidade de sofrerem ataque ácido, para que essas cerâmicas sejam sensíveis, então, ao processo de adesão, que é muito importante. Só que não são todas as cerâmicas que são sensíveis ao ataque ácido.
Quais são as cerâmicas presentes no mercado que são sensíveis, então, ao ataque ácido? Nós vamos mostrar para vocês aqui agora, por exemplo, todo esse conjunto de dentes que vocês estão visualizando aqui, que foram restaurados ora com faceta, ora com coroas totais, ora com prótese sobre implante. Todas essas situações foram realizadas com cerâmicas do tipo feldspato. Então, essas cerâmicas cujos núcleos cristalinos são à base de feldspato são cerâmicas que têm uma capacidade de ser sensível ao ataque ácido e, por consequência disso, são cerâmicas que têm uma capacidade de adesão muito grande. Além dessas cerâmicas do tipo feldspato, cujo núcleo cristalino é característico por presença de feldspato, que é um mineral que está presente em uma grande quantidade também de cerâmicas, é também importante que nós lembrarmos que existem outras cerâmicas de qualidade tão boa quanto, com a qualidade um pouquinho diferente dessas primeiras cerâmicas feldspáticas, que são aquelas cerâmicas cujo núcleo cristalino agora não é composto mais de feldspato, é composto ora de alúmina, ou é composto também ora, por exemplo, quando nós estamos falando a respeito de uma cerâmica que tem um nome comercial tão forte no mercado, como por exemplo o IMEX, são cerâmicas que têm o quê? Elas têm um núcleo cristalino que é diferente da primeira cerâmica que nós mostramos, que são as cerâmicas feldspáticas. Essa cerâmica que tem esse nome tão forte que o nome comercial virou sinônimo da própria cerâmica, ela é composto de um núcleo cristalino, agora de um outro material. Nós estamos falando do IMEX, que é composto do núcleo cristalino de disilicato de lítio. Agora, se nós pudéssemos comparar esses dois materiais, um núcleo cristalino de disilicato de lítio com a cerâmica cujo núcleo cristalino já é de feldspato, nós vamos encontrar semelhanças pequenas entre as duas. Qual que é a semelhança entre as duas? Talvez a beleza da restauração final, caso o profissional que execute essas restaurações tenha uma habilidade no mínimo razoável. Agora, se nós olharmos a qualidade das restaurações que por acaso são elaboradas com as com as cerâmicas do tipo feldspato, nós certamente vamos ver que a beleza das restaurações cerâmicas com a cerâmica do núcleo cristalino caracterizado por feldspato, com a presença maior de feldspato, tem uma beleza natural muito mais intensa do que o próprio disilicato de lítio. E outra situação importante também que a gente aponte em relação à diferença entre o disilicato de lítio e a diferença entre as cerâmicas, aquelas primeiras que eu falei para vocês, é que o disilicato de lítio ele também é sensível ao ataque ácido, é uma cerâmica que é utilizada com o intuito de ser aderida ao dente, mas a característica de adesividade do disilicato de lítio, infelizmente, não é tão boa quanto as cerâmicas feldspáticas. Então, em uma situação onde a adesividade é muito importante, então você já tem aí uma dica de escolha entre um material e outro. Não desmerecendo nenhuma delas, porque nós vamos mostrar para vocês que tem situações onde a cerâmica do tipo disilicato de lítio seria a primeira indicação, e nós vamos mostrar situações também onde a cerâmica do tipo feldspato teria a sua primeira indicação, teria a sua indicação mais precisa. Bom, em relação a isso, eu não sei se por acaso vocês estariam pensando nesse instante qual cerâmica seria melhor para que nós indicássemos
em uma situação qualquer. Vamos lembrar que existe a necessidade de pontuar caso a caso qual é o tipo de restauração, qual é o tipo de cerâmica aonde nós vamos indicar. Então, às vezes, você vai encontrar a situação aonde o dissilicato de lítio teria uma indicação mais precisa e situação aonde você vai encontrar cerâmicas aonde a indicação precisa é exatamente da cerâmica do tipo de silicato de lítio. Bom, avançando aqui um pouco mais em relação às cerâmicas, só um minutinho, nós vamos lembrar que em função da diferença que existe entre os núcleos cristalinos dessas mesmas cerâmicas e a diferença que existe entre a matriz vítrea dessas cerâmicas, há uma importância de nós nos atermos em relação à aplicabilidade prática dessas diferenças. Olha, se por acaso eu tenho uma cerâmica cuja, estou falando agora especificamente em relação, por exemplo, às cerâmicas feldspáticas. Se eu tenho restaurações cerâmicas do tipo feldspato e essa restauração cerâmica ela possui os núcleos cristalinos e a matriz vítrea, e eu acabei de falar com vocês que característica dessa cerâmica é exatamente ser passível de ataque ácido para que essa cerâmica seja sujeita ao processo de adesividade, nós vamos lembrar então que eu preciso conhecer qual a cerâmica que eu estou trabalhando para que eu possa aplicar melhor o tipo de ácido que eu vou utilizar e o tempo de ácido que eu vou empregar. Se eu por acaso utilizo uma cerâmica de dissilicato de lítio, cuja matriz, cujo núcleo cristalino é de silicato de lítio, vocês vão observar, igual nessa figura está sendo mostrada para vocês, que o tempo de ataque ácido ele é menor e também a concentração do ácido fluorídrico ela é menor. Então, para que a gente tenha uma melhor adesividade quando nós vamos utilizar cerâmicas do tipo dissilicato de lítio, né, por exemplo o IMEX, que está talvez na cabeça de todos vocês agora, nós vamos lembrar que o tempo de ataque ácido é menor do que se nós formos utilizar, por exemplo, uma cerâmica do tipo feldspato. Então, para que esse conhecimento se traduza em aplicabilidade clínica, nós temos que lembrar que se eu utilizo uma cerâmica do tipo feldspato, que é essa que está sendo mostrada para vocês agora, está sendo lavada, né? Essa cerâmica vai ser necessário um tempo de ataque ácido maior. Essa cerâmica vai ser necessária um tempo de ataque ácido de pelo menos 2 minutos, diferente daquela primeira cerâmica, que é o dissilicato de lítio, que são somente 20 segundos, quer dizer, a diferença de 2 minutos para 20 segundos, mas que talvez poucos percebam que, apesar do maior tempo de ataque ácido das cerâmicas do tipo feldspato em relação às cerâmicas do tipo de silicato de lítio, a adesividade das cerâmicas feldspáticas é melhor do que as cerâmicas do tipo de silicato de lítio. Então, o tempo de ataque ácido é importante para nós utilizarmos esse conhecimento, essa dica na nossa clínica. E para que a gente saiba também, para que a gente utilize na nossa clínica visando determinados casos clínicos específicos. É uma dica muito importante, eu queria falar com vocês isso daí. Uma outra situação que tem que ser abordada em relação às cerâmicas odontológicas é o seguinte: nós vimos até agora aquela classificação inicial, onde aponta as diferentes cerâmicas em função das temperaturas de cocção, temperatura baixa, temperatura média e temperatura alta, e vimos agora um segundo grupo de cerâmicas,
As cerâmicas que são caracterizadas pela sua possibilidade de sofrer ataque ácido. São cerâmicas chamadas cerâmicas adesivas ou cerâmicas odontológicas adesivas que têm a capacidade de serem aderidas ao substrato dental. Bom, será que existe algum tipo de cerâmica que é utilizado em nosso mercado odontológico, que tem uma aplicação espetacular, mas que não tem essas características? Sim, existem as cerâmicas cujo núcleo cristalino não é caracterizado nem por feldspato e nem por dissilicato de lítio. Exatamente essas cerâmicas que vocês estão visualizando agora, cujo núcleo cristalino ele é caracterizado então agora por zircônia. Certamente vocês já ouviram falar de zircônia em várias aplicações clínicas. Vocês já ouviram falar de zircônia para situações de prótese sobre implante, ouviram falar de zircônia para aquelas situações onde há confecção do próprio implante em zircônia. Vocês já ouviram falar de utilização de zircônia para aquelas situações de mascaramento de dentes escurecidos. Então é uma cerâmica que tem uma aplicabilidade enorme. É uma cerâmica que tem uma capacidade de uso na odontologia enorme. Ela é utilizada não só para elementos unitários, não só para prótese sobre implante, mas também para elementos múltiplos, confecções, por exemplo, de protocolos quando nós vamos trabalhar em toda a arcada superior, então toda a arcada inferior. Então, quer dizer, é uma cerâmica que tem uma baixa adesividade, eu diria até adesividade mínima ou até nula, né? O termo é esse mesmo, é sem adesividade, mas que tem uma aplicabilidade na nossa odontologia de larga escala, principalmente por uma situação particular. Aliás, outra situação particular. A cerâmica cujo núcleo cristalino se caracteriza exatamente por essa que vocês estão vendo, na zircônia, é uma cerâmica biocompatível. Quantos de nós também já não ouvimos falar que o uso dessas cerâmicas na implantodontia faz com que o contato dessa cerâmica com o tecido periimplantar crie uma adesão dos M-desmossomas que estão presentes ali no tecido periimplantar a esta cerâmica. Quer dizer, é uma cerâmica biocompatível, uma cerâmica que tem uma relação de função e estética muito boa. Bom, voltando aqui em relação às nossas cerâmicas, vamos falar agora a respeito de uma outra situação particular que envolve as nossas cerâmicas. Quantos de nós já tivemos uma indicação um pouco equivocada em relação à indicação dessas mesmas cerâmicas, principalmente em relação à zircônia? Olha, a zircônia é um material que largamente tem sido utilizado como base, né, para aplicação de cerâmica por cima dela, fazendo um papel semelhante ao que faz o metal. Olha, gente, vamos tomar cuidado, né, muito cuidado. Estou tentando avançar uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas o computador hoje está cismando em não avançar a imagem. Vamos tomar cuidado quando nós falamos que a zircônia vai substituir o metal, ou que a zircônia ela substitui o metal. Primeiro, é importante que a gente lembre que nós devemos comparar coisas, objetos, semelhantes. A zircônia não tem nada a ver com o metal. As características da zircônia, elas são completamente diferentes do metal, né? A zircônia não é passível de sofrer deflexão, ao passo que o metal sofre deflexão. Aí nós temos, só por esse motivo, né, uma gama de indicações do metal talvez maior do que a gama de indicação das
cerâmicas do tipo, perdão, as cerâmicas que tem o núcleo cristalino em zircônio. Bom, outra situação que nós gostaríamos de abordar nesse instante, se a imagem aqui deixar um pouquinho, né? Ela está travada aqui, mas eu queria mostrar para vocês. A zircônia, ela nos apresenta com essas características. Pronto, aqui fica mais fácil. A zircônia, ela nos apresenta com essa característica de bloco, porque é uma cerâmica que ela é utilizada quando ou os dentistas ou então o próprio técnico, né, confecciona essas cerâmicas com a técnica do sistema CAD/CAM. O sistema CAD/CAM é dividido basicamente em duas etapas, onde há a leitura daquilo que se faz, e essa leitura ela é comandada por um operador. Então essa máquina ela não é autônoma, ela depende de um operador. Essa máquina é uma ferramenta, pelo amor de Deus, vamos lembrar disso, ela não entrega para você o produto pronto, você tem que elaborar por meio dessa máquina o seu produto, apesar da venda que é feita de forma atabalhoada aí fora, não é assim, tá? Então esse material ele tem que ser primeiro desenhado e depois ele tem que ser usinado em pelo sistema CAD/CAM. E só dessa forma, só depois dele ser desenhado e ser usinado pelo sistema CAD/CAM, é que nós passamos então a utilizá-la no nosso meio odontológico. A cerâmica, deixa eu mostrar para vocês, essa cerâmica ela é utilizada no sistema CAD/CAM. Aqui é a fresadora que se utiliza para realizar esse tipo de trabalho. Aí estou mostrando um bloco de zircônio exatamente no interior dessa máquina para vocês, dessa fresadora. E essa fresadora, né, como é somente uma ferramenta, e eu gosto de frisar isso para todos os colegas, para todos os nossos alunos e ex-alunos, que o sistema CAD/CAM ele é uma ótima ferramenta, mas ele também é operador dependente. É uma situação que ela não entrega para você o produto pronto, você tem que ajudá-la a confeccionar esse mesmo produto. E uma vez esse produto ele é usinado no sistema CAD/CAM, a cerâmica ainda ela está no estágio de pré-sinterização, quer dizer, não está pronta para ser colocada na cavidade bucal. Ela é levada então agora para onde? Para um forno de sinterização. E o que é sinterização juvenil? Olha, sinterização nada mais é do que a união de diferentes partículas por meio de temperatura. Não é uma fusão. As partículas elas são unidas por temperatura, mas mantêm as suas próprias características. Por exemplo, lembram naquela fotografia inicial que nós mostramos um pó de cerâmica? Pois é, ali estão os núcleos cristalinos e a matriz vítrea. Só que quando esse pó ele é homogeneizado com um líquido específico para essa homogeneização, depois ele é condensado sobre um substrato, e quando o protético ou o técnico acha que aquela forma está conveniente para ele, ele leva então para um forno onde vai haver a queima dessa cerâmica, onde vai haver a sinterização dessa cerâmica. Então, voltando aqui, por que sinterização? Olha, diferente de fusão, se por acaso, ao levar esse material para o forno e tudo virasse um único material, as propriedades as propriedades ópticas, as propriedades mecânicas, tudo isso iria ser perdido, né? Principalmente as propriedades ópticas. Então a sinterização faz com que essas partículas daquela matriz vítrea e a partícula daqueles núcleos cristalinos se aproximem, fiquem por meio do calor sofrendo uma coaptação, sofrendo uma... eu estou tentando evitar o termo fusão, porque o termo fusão
não é bem empregado aqui. Sofrem uma coalescência entre as partes. Elas se aproximam bastante, perde líquido, principalmente água, mas as propriedades tanto do núcleo cristalino quanto as propriedades da matriz vítrea são preservadas. É importante que a gente lembre disso. Bom, então uma vez que esse pó ele é sinterizado, ou aquela parte que é fresada na cerâmica, perdão, que essa parte da cerâmica do tipo zircônia, ela é fresada pelo CAD/CAM, agora ela vai sofrer uma sinterização. Sofrendo sinterização, ela vai diminuir de tamanho e vai ficar exatamente na proporção daquele preparo que você mandou enviar para o nosso técnico lá. Pronto. Aí uma vez que esse coping, agora que vocês estão vendo aí, ele chega na proporção adequada, o que se faz? Olha, a partir desse instante, nada mais, nada menos do que aplicar sobre a cerâmica. Travou novamente. Hoje está uma beleza, hoje, mas não vamos seguir da mesma forma. A cerâmica nesse instante, né, a zircônia nesse instante, ela vai agora vai passar por um processo de estratificação sobre essa mesma base. Então a zircônia, ela vai ser utilizada agora como base. Oba, agora destravou, que legal. Agora a zircônia vai ser utilizada como base para aplicação da cerâmica de base. Uma outra situação que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito da indicação destas cerâmicas. Então nós já vimos basicamente 3 tipos de cerâmicas, onde eu tenho uma cerâmica cujo núcleo cristalino é caracterizado por feldspato. Né? Feldspato é um mineral que está presente na natureza em larga escala, né? E também depois nós temos os núcleos cristalinos que são caracterizados por disilicato de lítio. Se vocês buscarem na literatura alguma coisa a respeito sobre disilicato de lítio, vocês vão ver que é também um tipo diferente de feldspato, né? E cerâmicas que são caracterizadas não por sua adesividade, como por exemplo essas últimas que nós acabamos de falar agora. Então tem cerâmicas que são passíveis de adesão, cerâmicas que não são passíveis de adesão. Essas cerâmicas que não são passíveis de adesão têm um largo emprego na nossa odontologia. Bom, e além disso, o que nós podemos falar em relação a essas cerâmicas que têm o seu núcleo cristalino caracterizado então pela zircônia? Em situações como essa que nós estamos mostrando para vocês agora, que é uma situação em que várias vezes acontece uma indicação talvez equivocada dos colegas, é uma situação particular que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ela. Quando que nós vamos indicar, ou melhor dizendo, qual a cerâmica que nós vamos indicar em situações especificamente como essas, por exemplo, aonde nós temos aqui uma situação que tem um escurecimento do substrato, afinal de contas isso daí é um núcleo metálico em ouro. Qual o tipo de cerâmica que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma cerâmica cuja característica dela é translucidez, uma característica da sua atividade mecânica que ela é extremamente dura, ou vou utilizar uma cerâmica cuja principal característica é a sua opacidade. Aí que eu gostaria que nós começássemos a pensar em relação à indicação de um material ou de outro material. É claro que se você pensar inicialmente em uma situação onde o substrato escurecido, você vai tender a escolher uma cerâmica cuja característica de opacidade é maior. Bom,
É importante que eu deixe para vocês uma situação que é bem interessante. Será que numa situação onde o substrato é escurecido, eu nunca, em hipótese alguma, eu jamais poderia utilizar uma cerâmica do tipo de silicato de lítio, cuja característica dessa cerâmica, na maior parte dos casos que talvez você tenha visto até agora, na sua grande vida clínica, ou para você que está conhecendo agora alguma coisa sobre cerâmica, cuja principal característica é a sua translucidez. Alguém pode estar pensando assim, não, eu posso usar uma cerâmica que é translúcida, mas para isso eu preciso que essa cerâmica ela seja mais espessa. Eu preciso ganhar em espessura dessa cerâmica para poder, entre aspas, matar, esconder aquele substrato escurecido. Bom, será que isso hoje em dia ainda é válido? Será que você desgastar um substrato em grande volume é válido para que você tenha uma cerâmica muito espessa e cuja intenção é mascarar o substrato? Mas você acabou de falar que o de silicato de lítio ele é translúcido. Não, como é que funciona isso se eu não posso aumentar então a espessura da cerâmica? Olha, existe no Brasil um colega que nós temos um orgulho muito grande, o Brasil inteiro se orgulha dele, é um profissional de um gabarito espetacular, que eu faço questão de citar o nome dele para todos os cantos que eu vou, fiz alguns cursos com ele, que é o Dr. Paulo Cano, né? O Dr. Paulo Cano, ele elaborou uma técnica específica para situações onde você tem uma cerâmica do tipo de silicato de lítio, que, de acordo com a técnica que ele desenvolveu, que é utilizado largamente no mundo inteiro e por vários profissionais no Brasil diferenciados, que mascaram um substrato escuro como esse que você está vendo aí, de forma a você não perceber em hipótese alguma a cor do substrato. A técnica do professor Paulo Cano é uma técnica espetacular, mas para isso você tem que ter um profissional técnico, né, um protético habilidoso, que tenha feito esse curso, que tenha esse conhecimento para utilizar essa cerâmica para mascarar o substrato. Do contrário, fica difícil. Sendo que, na maior parte das vezes, para que a gente mascare um substrato desse, nós vamos utilizar o quê? Uma cerâmica do tipo feldspato. A cerâmica do tipo feldspato pode mascarar isso? Pode mascarar. Tá? Bom, vamos andar um pouco aqui adiante para que a gente fale de outra situação bastante interessante. Só que agora nós estamos mostrando um substrato escurecido, bem escurecido por sinal, mas que o colega vai utilizá-lo para confecção de facetas. Ora, se a ideia é fazer faceta cerâmica, né, vamos lembrar que uma coisa é faceta, outra coisa é laminado cerâmico, e essas duas características elas são distintas em função da espessura, não da peça, da espessura do desgaste que você executa no dente, porque uma coisa é você desgastar pouco, mas precisar que esse dente tenha um acréscimo maior em seu volume. Outra coisa é você desgastar muito e esse dente precisar ter um pequeno acréscimo aí. Então, por isso que é distinto quando nós falamos de laminado cerâmico, que é muito importante, de laminado, perdão, me confundi agora, desculpa, mas sempre acontece, eu acho que é o cansaço mesmo, tá? Uma coisa é laminado cerâmico e outra coisa é faceta cerâmica. Então, a diferença entre esses dois está exatamente em relação à sua espessura. Bom, mas tanto laminado quanto faceta cerâmica são restaurações finas, ou 0,5 milímetros, ou menos do que 0,5 milímetros na sua média. Então, nessa situação particular, qual o tipo de cerâmica nós utilizaríamos? E é isso que eu queria deixar
essa mensagem daqui a pouco para vocês. Se eu tenho situações clínicas onde eu tenho dentes homólogos e são dentes em números par, né? São 2, são 4, são 6, ou se eu tenho dentes na região anterior, mas em número ímpar, né? Ou se é 1, ou se são 3, ou se são 5, aí nós vamos pensar daqui a pouco qual que é a indicação, se eu uso um de silicato de lítio ou se eu uso uma cerâmica de, por exemplo, feldspato. Então, vamos lá então dar um pouquinho mais na sequência para que a gente ganhe mais algum conhecimento aqui. E por que é importante, gente, que nós saibamos, para que a gente perceba que existem esses diferentes tipos de cerâmicas com esses diferentes tipos de indicações? É importante para que a gente saiba qual tipo de preparo que a gente vai utilizar. É importante para que a gente perceba que se eu uso um determinado tipo de cerâmica, esse determinado tipo de cerâmica é passível a sofrer ataque ácido e por sua vez tem a possibilidade de se tornar uma cerâmica adesiva, tem uma longevidade maior dessa cerâmica. E além de tudo isso, se eu conheço determinados tipos de cerâmica, isso vai impactar principalmente quando nós estamos falando de preparos cavitários. Se eu tenho uma determinada cerâmica e eu sei qual que é a característica dessa cerâmica, eu vou lembrar que o fabricante pede que, pelo amor de Deus, quando você for fazer um preparo para a cerâmica, esse preparo tem que ser homogêneo. Quer dizer, que não deixe a futura cerâmica ter diferenças de espessuras abruptas. Quer dizer, uma parte da sua restauração é fina e outra parte da sua restauração é volumosa. Então o fabricante nos pede que, olha, preste atenção em relação ao preparo cavitário, porque o preparo cavitário ele tem que ser passível de deixar a cerâmica com espessura uniforme. Então, se nós conhecemos esses diferentes tipos de cerâmicas, nós vamos ter preparos cavitários cujo desenho interno não vai causar uma tensão na cerâmica. E nós já falamos lá no início dessa nossa live que a ideia da cerâmica é que ela não sofra tensão de quê? Cisalhamento, que ela não sofra uma situação onde ela é passível de sofrer um acréscimo de tensão interna e essa tensão interna seja liberada futuramente na forma de fratura. Então, não vamos deixar que isso aconteça com a nossa cerâmica. E qual que é o outro ponto importante que o conhecimento dessas cerâmicas nos dá? O que vocês acham? Vocês acham que é só em relação ao preparo cavitário? Vocês acham que é só em relação, por exemplo, ao maior ou menor ganho estético? E qual que é a aplicabilidade clínica que nós temos, né, quando nós falamos de diferentes tipos de cerâmicas? O que vocês acham? Olha, um ponto muito importante, um ponto que sempre está presente em muitas discussões e um ponto que eu acho muito interessante que a gente aborde é o seguinte: olha, eu tenho uma cerâmica, recebi essa cerâmica agora do meu técnico, e essa cerâmica que eu recebi do meu técnico, quando eu fui levá-la à cavidade bucal, ela se apresentou com uma prematuridade. Essa cerâmica está alta, eu tenho que desgastar essa cerâmica. Então, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Olha, vamos ser sinceros com nós mesmos, vamos ser sinceros com todos nós e com aquelas pessoas que estão nos ouvindo também, que não são talvez profissionais da área. Talvez até clientes de vocês podem estar nos ouvindo agora. O que nós fazemos quando recebemos uma cerâmica, essa cerâmica está alta? Ah, Eugênio, pelo amor de Deus, nós pegamos a cerâmica, colocamos na boca, cimentamos e desgastamos.
Desgasta. E depois? Mas agora é muito fácil. A cerâmica ficou áspera? Ficou. Então o que você faz? Não, pega um conjunto de borrachas de granulação alta, média, baixa, fina e extra fina, né? Granulações maiores para as menores granulações, para que você dê o polimento final nessa cerâmica. Aí essa cerâmica vai ter novamente o aspecto do brilho inicial que foi perdido depois que você desgastou essa cerâmica. É assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Mas isso é o adequado? Essa situação de você estar com a cerâmica, cimentar a cerâmica na cavidade bucal, bater o carbono, desgastar a cerâmica e depois vir com os polidores, isso vai resolver o problema da cerâmica? Não, não vai resolver o problema da cerâmica. Essa cerâmica, vamos lembrar para todos nós, essa cerâmica ela chegou glaseada. O que é o glaseamento? Glaseamento é deixar a cerâmica mais brilhante na sua superfície. Não, não é isso. A cerâmica é um material vítreo que ela não pode ter irregularidade na sua superfície. Além de não poder ter irregularidade na sua superfície, ela não pode ter indução de trinca. Uma vez que qualquer tipo de indução de trinca ocorre, dificilmente essa trinca não se propaga. Então, uma vez que a trinca foi induzida, ela vai dar sequência. Mais hora ou menos hora, mais dia ou menos dia, essa cerâmica vai fraturar. Poxa, então o que eu faço se por acaso a cerâmica recebo do protético, está alta, eu vou mandar para ele desgastar? Não, você não vai mandar para ele desgastar. Você mesmo faz o ajuste oclusal dessa cerâmica sem ela estar cimentada definitivamente na cavidade bucal. E aí sim, aí você manda novamente para o seu técnico para que ele faça um novo glaseamento. E o que é um glaseamento? Glaseamento nada mais é do que a aplicação de uma cerâmica de baixíssima fusão sobre a superfície daquela cerâmica que está sendo utilizada, para que essa cerâmica tenha uniformidade e não propague trinca. Então, uma das funções do glaze, né, para você que está começando agora essa vida na parte da cerâmica, ou para você que tem uma experiência um pouco mais avançada, a função do glaze é também inibir trinca. O glaze inibe trinca. É tanto que, caso você tenha curiosidade um dia de visitar um laboratório, e quando o ceramista estiver aplicando, fazendo uma estratificação em uma cerâmica, e essa cerâmica trincar, né, após a saída dessa cerâmica do forno, talvez a primeira reação do ceramista, além de botar a mão na cabeça, nossa senhora, e a cerâmica foi embora, é pensar onde está o glaze para que aquele glaze corrija aquela trinca que talvez não se propague mais. Mas, se a cerâmica que você estiver utilizando, se a cerâmica que o colega estiver utilizando for a base de disilicato de lítio, aqueles núcleos cristalinos de disilicato de lítio, qual é o outro inconveniente, além da propagação da trinca, que você cimentou e passou aquela borracha? Para tentar recuperar a lisura superficial, que a ideia é essa mesmo, está correto pensar dessa forma, está super certo pensar dessa forma, mas se você mantiver essa cerâmica na cavidade bucal, o que acontece além disso? Ela pode fraturar, igual você acabou de falar, Juvenil, né? Tá ok. Mas uma outra situação que vai ocorrer, como eu falei com vocês, principalmente se for cerâmica do tipo disilicato de lítio, é que o disilicato de lítio, ele tem uma característica de formação de cristais como se fossem várias agulhas, inúmeras agulhas na sua composição. Então, quando você desgasta aquela superfície, aquele agulhamento, vamos falar assim, do disilicato de lítio, ainda vai estar presente na superfície daquela cerâmica.
e você passar a borracha em cima daquela superfície, não vai desaparecer com aqueles, vamos chamar assim, com aquele micro agulhamento, com aquela região que vai ficar parecendo uma lixa, se você olhar na microscopia eletrônica de varredura, que é exatamente isso que acontece. Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que essa cerâmica ela vai estar em contato direto com o antagonista, e adivinha o que vai causar no antagonista? Não, mas eu já ajustei a oclusão. Ok, mas o que vai acontecer com o passar do tempo, a cerâmica tendo contato com aquele antagonista? Já imaginou? Você vai deixar uma cerâmica lixando literalmente o seu dente antagônico. É isso que vai acontecer. Então, por isso que é importante nós sabermos várias coisas a respeito da cerâmica. Não só a sua característica de vidro, que nos dá uma resposta ótica espetacular. Não só nós sabemos que é um material que é extremamente resistente à abrasão, não só saber que esse material tem uma estabilidade química espetacular, não só saber que esse material ele tem um problema que é de não poder sofrer forças de tração, tensões de tração, melhor dizendo. E o que faltou para que a gente feche essa nossa conversa de fato com a chave de ouro? Olha, em relação às cerâmicas, olha, ainda em relação à indicação clínica, se você olhar nos livros um pouco mais antigos, né, você vai verificar, mediante a sua leitura, que uma das contraindicações que você vai verificar a respeito do uso de cerâmicas é aquela que diz respeito aos pacientes bruxistas. Cara, então peraí, você está falando comigo que eu não posso usar cerâmica para pacientes bruxistas? É isso que você acabou de falar? Não, não foi isso que eu acabei de falar. Falei com vocês que nos livros mais antigos essa indicação está lá, essa contraindicação está lá. Por que essa contraindicação está ali presente? Exatamente em função da característica mecânica da cerâmica. A cerâmica não suporta a força de tração. Se essas forças, essas tensões de tração já estão presentes na sua mastigação convencional, o que dirá então durante o ato parafuncional dos nossos pacientes? Gente, vocês estão escutando esse clique toda hora que eu dou aqui? Tentando fazer com que essa imagem vá para frente, e a danadinha não vai, em hipótese alguma, né? Nós vamos ficar com essa característica durante muito tempo, mas é ao vivo e ao vivo está valendo tudo, né? Tudo não, tudo em relação aqui. Bom, então voltando aqui à história dos pacientes bruxistas. É contraindicação absoluta? Não, não é contraindicação absoluta. Mas o que eu poderia colocar no lugar da cerâmica, se por acaso a cerâmica em pacientes, quando a parafunção está ativa, vamos lembrar disso, nós temos que primeiro saber se a parafunção está ativa ou não, para saber se nós vamos indicar ou não a cerâmica. O que eu vou colocar então no lugar da cerâmica? Vou colocar metal? Olha, metal é uma possibilidade, né, de se utilizar em pacientes com parafunção. Velho, mas acontece que metal hoje em dia ninguém quer utilizar, né? Se você falar com qualquer paciente nosso que ele vai colocar ouro na cavidade bucal, a primeira reação dele: nossa, doutor, isso vai ficar muito caro. E eu estou vindo aqui buscando estética, e não tem cabimento hoje você colocar metal em minha boca porque eu estou procurando estética. Vou lembrar que estética também é função, né? Tá, então o que nos sobra com indicação extremamente valiosa? Os cerômeros. Né? Então, na situação onde você fez o diagnóstico do paciente, esse paciente é um paciente que está com a sua parafunção ativa, olha, utilize o cerômero, que é uma indicação espetacular. O cerômero, ele suporta tensões de cisalhamento melhor do que a cerâmica. O cerômero suporta tensão de compressão
infelizmente pior do que a cerâmica, mas acontece que ele não fratura da mesma forma que a cerâmica iria se fraturar se fosse indicada para o paciente bruxista, porque o cerômero suporta aquela tensão que vai fazer com que o material sofra, né, uma dobra. E essa tensão, nós já falamos qual é, que está sempre presente quando nós mastigamos e quando existe a nossa parafunção. Tá? Bom, então nós temos todos esses detalhes em relação às cerâmicas que nós falamos até agora para vocês, e eu queria ver se por acaso existe, né, uma outra situação que nós poderíamos abordar, cujo conhecimento das propriedades básicas das cerâmicas e as suas indicações poderia nos ajudar sobremaneira na nossa vida clínica, que é importante. Gente, essa figura não vai sair, vocês vão ter pesadelo com esse dente escurecido, eu aposto com vocês. Dente escurecido, não usa aquela cerâmica que o professor acabou de falar, né? Então é importante que a gente saiba isso, né, em relação às cerâmicas, para que as nossas repetições diminuam. Então, se você tem uma indicação precisa da cerâmica, essa repetição que normalmente acontece por fratura vai deixar de estar presente em nossos consultórios. E se você repete menos ou se você não repete, aí você tem uma confiança maior do seu paciente, você tem um estresse menor no seu consultório, você tem um gasto muitas vezes menor, você tem um estresse menor com o seu técnico, a parceria vai aumentar cada vez mais, né? Então vai ficar muito interessante. Agora, se nós voltarmos aqui agora em relação às características das cerâmicas feldspáticas com as características das cerâmicas do tipo de silicato de lítio, exatamente numa situação como essa que você está vendo na tela já há um determinado tempo, né? Qual cerâmica que você poderia utilizar? Olha, foi como eu falei com você, se você agora vai trabalhar na região anterior, e essa região anterior envolve a necessidade de reabilitar 2 dentes, e se esses dentes são homólogos, e se o seu técnico tiver um bom conhecimento, se o seu técnico fez o curso com o Dr. Paulo Cano, e ele sabe fazer a pigmentação interna das cerâmicas, né? Aí sim você pode fechar os olhos e falar assim, não, pode fazer com de silicato de lítio, que eu tenho uma habilidade maior com a cerâmica do tipo de silicato de lítio. Mas se você permitisse uma escolha um pouco melhor, eu iria falar com você, olha, utilize as cerâmicas do tipo feldspato, tá? Vamos imaginar agora que não são 2 dentes que estão envolvidos nessa reabilitação, mas que fosse somente um único dente. Vamos imaginar que somente o central seria olha, adivinha o que vai acontecer, gente? Vocês não vão acreditar, a imagem vai mudar. Olha para vocês verem, olha que legal. Então, se você tivesse agora somente um único dente, ao invés de 2 dentes, como vocês estão vendo aqui, né? A indicação certamente, de olho fechado, falaria para vocês, olha, nós vamos utilizar aqui cerâmica do tipo feldspato, tá? Porque várias vezes, inúmeras vezes, se vocês acompanham técnicos de renome nacional e internacional, esses técnicos correm de dentes unitários quando o colega dentista pede que esse dente seja reabilitado com cerâmica de silicato de lítio, porque copiar a cor em situações de elementos unitários é extremamente difícil quando você usa a cerâmica de silicato de lítio, ao ponto de colegas da parte de laboratório não aceitarem essas situações em seu consultório. Ou você prepara o dente homólogo, ou então ele não faz para você. Ou então, sabendo que vai haver várias repetições em função da cor que não vai bater na primeira, não vai bater na segunda, nem na terceira, ou que está na quarta, ele vai cobrar de você um valor substancialmente mais alto e merecido
porque você vai ter que repetir esse caso várias vezes e que você talvez de forma inconsciente vai colocar a responsabilidade sobre as costas desse técnico na parte do laboratório, que infelizmente tem que ser, infelizmente não, né? Felizmente nós temos que dividir essas responsabilidades, né? Então, se você tem esse conhecimento, já parte para a escolha de uma cerâmica do tipo não de silicato de lítio. Pelo amor de Deus, não usa nessa situação, tá? Bom, outra situação. Aí você agora não tem 2 dentes. Você agora tem ausência de somente um único dente. E, como eu acabei de falar agora, na ausência de um dente só, certamente você vai escolher uma cerâmica uma cerâmica diferente de silicato de lítio, tá? Certamente você vai escolher uma outra cerâmica diferente de silicato de lítio para reabilitar uma situação que envolve somente um único elemento. Ou uma cerâmica com núcleo cristalino de leucita, ou uma cerâmica cujo núcleo cristalino, né, é o próprio feldspato também, tá? Bom, como nós já passamos um certo ponto com vocês aqui, já passamos bastante tempo com vocês, eu só queria deixar uma mensagem final para que vocês tivessem a oportunidade, vocês tivessem a facilidade ou mesmo a vontade de nos encaminhar qualquer questão a respeito de reabilitações estéticas, tanto para dentes naturais quanto para sobreimplante. Dente natural e proto-sobreimplante, para que a gente aproveite a oportunidade não só de conhecê-los, mas para que a gente faça um material para que você tenha o seu problema da sua clínica, o seu problema da sua faculdade, ou o seu problema de laboratório, talvez, que a gente possa tentar ajudar. Então, se por acaso são questões relativas a reabilitações estéticas em dentes naturais ou sobre implantes, nos ajude também mandando os seus comentários, nos ajude também mandando sugestões de tema, para que a gente elabore não só live para vocês, mas aula mesmo, para que a gente possa deixar à disposição de vocês de forma pública, para que esse conhecimento se torne uma forma da nossa profissão se tornar cada vez mais valorizado. E dessa maneira, eu me despeço com um grande abraço e até breve. Muito obrigado a todos vocês.